Queria iniciar cumprimentando a prefeita, agradecendo pela hospitalidade. É um prazer enorme estar aqui. Demais autoridades, vice-prefeito Ayrton, presidente, secretário estadual, aliás, municipal, né, representando o nosso prefeito de Curitiba, e estadual, o representante do governador. Um abraço muito especial para o nosso querido Eros, que já foi muito homenageado, mas eu também vou homenagear, né? Dizer que a gente veio de longe e eu vim pelo Eros, minha primeira vez desde que eu assumi esse novo cargo aqui no estado do Paraná. Já tive o prazer de conhecer o secretário de Turismo lá no Rio de Janeiro, estivemos juntos com o Paranhos. Também acho que está iniciando um ciclo, né? Me pareceu muito competente, tenho certeza que fará uma boa gestão. Também muito impressionado com a vontade, a equipe da prefeita e com a participação da população do município num evento dedicado ao nosso setor. Queria falar rapidamente quem eu sou e o que minha instituição representa. Meu nome é Heitor Cado e, como foi dito ali, estou atualmente como diretor do Escritório Regional das Américas, da ONU Turismo, que nada mais é do que a Organização Mundial do Turismo, da mesma forma que tem 40 agências na ONU, uma para saúde, OMS, tem Unicef, tem a ONU Turismo, que é aquela que responde por esse setor, né? E, muito recentemente, depois de um longo trabalho, e foi um trabalho, Eros, que passou por vários governos, eu tenho orgulho disso, que é tão raro no nosso país. Eu ouvia também a prefeita falando sobre as políticas de médio e longo prazo. É tão difícil que um projeto consiga sobreviver, muitas vezes, gestões, especialmente quando a gente tem essas mudanças radicais, né, de espectro político. E eu tive a sorte de poder acompanhar do começo ao fim esse projeto de trazer o turismo para o continente das Américas e, mais especificamente, para o Brasil, né? Um trabalho que foi feito aí com 160 e tantos países, votações muito complexas e interesses diversos. Conseguimos sustentar esse projeto ao longo dos anos e, para minha surpresa, em março desse ano, depois de ter participado desse projeto em vários cargos, Ministério, Embratur e assim por diante, eu fui agraciado aí pelo secretário-geral com essa posição como recompensa da minha participação e, com muita honra, assumi. E agora pretendo trabalhar com muita vontade e dedicação para o nosso setor, para o nosso continente, claro, em especial para o nosso país. E aqui no Paraná a gente tem digamos, já tem naturalmente próxima a vários países aqui do Cone Sul. Então, num trajeto bem curto com o Eros vindo do aeroporto, a gente já teve a oportunidade de pensar vários projetos. A minha equipe está sendo construída agora, né? Somos apenas 5 até o momento, mas seremos mais muito em breve e vamos começar esse trabalho com muito entusiasmo. Queria já convidar tanto municípios como estados que quiserem me procurar. A gente pode fazer, desde a ONU Turismo, cooperação técnica para qualquer política pública. A nossa função primordialmente é ajudar os gestores públicos a desenvolver o setor. Então, eu trago normalmente bons projetos que já foram desenvolvidos em outros países, tento trazer para cá, pego os bons projetos daqui também para dar visibilidade para o resto do mundo, e essa interação é muito boa. E hoje aqui a gente está desenvolvendo uma série de estudos, porque tem alguns aspectos no Brasil, eu vou ser curto, mas é importante pontuar, alguns desafios que o nosso setor tem e a gente precisa atacá-los de uma maneira muito incisiva. Primeiro, acesso ao crédito. A gente está desenvolvendo um estudo em todo o continente, desde a América do Norte até a América do Sul, passando pelo Caribe, de quais são as linhas de crédito disponibilizadas para o turismo, as dificuldades de acesso, quem quer empreender, quais são as garantias que têm sido exigidas deles, quais período de carência, juros, tudo isso, para a gente ter um mapa completo e para poder apontar o dedo para o nosso país, nas mais diversas esferas, e conseguir pleitear tecnicamente aquilo que o setor merece. Porque
muita, né, eu sou jovem, muitos aqui também são, às vezes a gente tem esse sentimento que o agro brasileiro nasceu para ser forte, nasceu para ser maravilhoso, mas não era bem assim não. O agro recebeu um investimento enorme, tanto, exatamente, não é, prefeito? Tanto da parte de crédito, como da parte de pesquisa científica, de tudo quanto é tipo. E foi por isso que desenvolveu, porque teve um programa de Estado mesmo, Estado, Brasil, República Federativa do Brasil, se comprometeu para desenvolver o agro. E a mesma coisa tem que acontecer para o turismo, porque o potencial tem até mais potencial do que o agro tinha, porque a nossa terra necessita de um monte de intervenção e muita tecnologia para ficar viável. Já o turismo não, o nosso turismo já está pronto, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu chegar nem perto do potencial que a gente tem. Então, essa é uma coisa que eu queria pontuar. Outra coisa é ambiente de negócios. Eu tenho viajado o mundo e tenho acesso aos maiores empresários do setor. A minha organização tem 500 membros afiliados, que são os maiores multinacionais investidores do turismo. Temos um acesso aí muito bom a todo mundo, a todos os ministros do mundo inteiro. E quando a gente fala de Brasil, o problema é sempre a insegurança jurídica. É o medo que o investidor tem de fazer um investimento. A gente tem um membro afiliado, que é um grupo espanhol, prefeita, que fez um investimento de 300 milhões de dólares lá no estado do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, e estava esperando até mês passado a licença dele sair. Né? Que mensagem, que recado que a gente está dando para o mundo? Como que eu consigo fazer o trabalho que eu recebi esse mandato para fazer, que é trazer dinheiro para o nosso país, investimento, desenvolvimento, prosperidade, se o empreendedor não tem as condições mínimas, né? Claro, respeitar o meio ambiente tem que ser respeitado, tem que ter a devida fiscalização, mas isso tem que ser feito de forma rápida, tem que ser feito de forma coerente, tem que ser feita de forma apolítica, porque o empreendimento, não importa quem que é o dono, quem que é o investidor, se tem proximidade com um ou com o outro. O nosso setor tem que ser um setor sério. E isso é importantíssimo, a gente ter e da mesma forma que o Eros, quando apareceu lá no Ministério do Turismo, acho que eu nunca nem perguntei para ele se ele era de partido A, B, se tinha vinculação política ou não. Ele falou, tem um empreendimento que tem potencial. Eu falei, me fala um pouco sobre Campo Magro, né? E ele me mostrou umas fotos e tal, eu já logo chamei a equipe e falei, olha, acho que vale a pena vocês irem fazer uma diligência lá, visitar, porque tem que ser assim, né? Reconhecendo o potencial, tem que incentivar, quem é governo tem que tentar apoiar e ajudar, e esse ambiente de negócio tem que ser melhorado, né? Dentre os muitos projetos que a gente quer desenvolver, um deles é sentar com o Judiciário, o Ministério Público, órgãos ambientais, formar um grupo de trabalho, acompanhar quais são as consequências econômicas dessas liminares, desses embargos de obra, conscientizar os magistrados e os promotores da influência que eles têm, não naquele projeto específico, mas em todos os outros que poderiam vir, que não vêm, por causa dos exemplos que são colocados. Então, e graças a Deus, eu agora tenho uma logo muito bonita, que é a logo da ONU, que é respeitada no mundo inteiro, então eu tenho condições de sentar com essas pessoas e de forma muito técnica discutir e conscientizar, abordar esses temas importantes, né, que é o nosso ambiente. Fiquei muito... Não vou mencionar isso, melhor deixar para lá, não vai dar. Mas tem o ambiente aéreo, por exemplo, vou tangenciar. A gente vê uma dificuldade enorme do Brasil adotar regulações internacionais, tanto aéreo como de cruzeiros. Duas áreas assim que a gente tem potencial maravilhoso. Não faz sentido, o Brasil tem um dos maiores mercados de aviação civil, a gente tem só 3 empresas. Então, o que falta? Tem que mexer muito no nosso marco regulatório, né? A gente tem que aceitar que determinados custos que são impostos como benefícios à população, eles são refletidos nos preços. Então, se a gente paga uma fortuna na passagem que tem um monte de, entre aspas, benefícios para a população, mas que, na verdade, prejudicam a gente, porque não deixa que outras empresas de fora venham competir. Tem vários modelos de negócio de avião, gente, que você entra e não tem nem mala.
Você não tem direito à mala, mas é ótimo se você quer viajar daqui para 40 minutos para fazer um bate-volta e pagar R$100 uma passagem, 150, por que a gente não pode ter isso? Quem quiser pagar 1.000 para levar uma bagagem de 25 quilos, vai que pague 1.000. O mercado funciona assim, mas a gente tem que abrir, dar essas oportunidades. Da mesma forma, também tem que ter uma conscientização do consumidor, porque às vezes o consumidor ele quer entrar na justiça e a gente tem que ter essa visão autocrítica também. Se teve uma tempestade, a gente fechou o aeroporto, me desculpem a posição do judiciário, não é culpa da companhia aérea. Não é culpa, não pode ser colocada a culpa na companhia aérea. Que seja, né, vamos remarcar a passagem, mas indenização, a companhia ter que arcar com despesa de hotel, esse é o tipo de coisa que acaba atrasando a gente e encarecendo a passagem. É melhor pagar barato uma passagem e, numa eventualidade, a gente aceitar que eventualidades acontecem. O empresário tem que ser bem tratado no nosso país, para a gente ter o desenvolvimento que a gente merece. Enfim, poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, mas só para vocês terem um pouco de uma visão, e aproveito, eu estou vendo o pessoal do Sebrae aqui na frente também, dizer que o Sebrae Nacional é nosso membro afiliado, está entre esses 500, tenho o prazer de estar com eles. Se o Sebrae Paraná também quiser se afiliar a gente, entrar nesse networking global, será muito bem-vindo. Só dar um pouco da perspectiva do trabalho que a gente faz. Muito raramente eu estou aqui a nível municipal, porque, né, só no Brasil são 5.000, então a gente tem 26 países que eu tenho que tratar, mas é sempre bom estar, porque é a ponta. Quando eu vejo essa comunidade aí liderada pelo Alexandre, todo esse trabalho, o empenho e a dedicação da população local para desenvolver o setor, é uma coisa que eu nem sempre consigo ver quando eu estou nessas reuniões de cúpula a nível nacional, mas é muito bom ver a população determinada em fazer as mudanças, porque tudo começa aqui no município, na ponta, né? Então, mais uma vez, é um prazer, uma honra, para dizer a verdade. Agradeço muito o convite e desejo longa vida ao turismo aqui no município, muita prosperidade e que a gente possa voltar daqui a alguns anos e ver esse município transformado. Muito obrigado.